Agosto Lilás é o mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. Mesmo que essa campanha exista há 18 anos, de 2006 para cá, os números só vêm aumentando. Em 2024, todos os tipos de violência contra a mulher cresceram. Para você ter uma ideia, os casos de feminicídio subiram 0,8%. A violência doméstica aumentou em 9,8% e as tentativas de homicídio subiram 9,2%. Estou trazendo apenas esses dados, mas existem outros tipos de violência que também tiveram um aumento significativo. Só no ano passado foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência. Como mulher, não é fácil apresentar esses dados alarmantes para vocês. Assim como também não foi fácil ouvir a história que vocês vão conhecer agora. Um alerta: essa história contém relatos de violência, por isso recomendamos discrição. Bom, na minha infância o meu convívio era bem tranquilo. Era uma época que não tinha internet, a gente não ficava trancada dentro de casa, então crescia na rua com os vizinhos, todo mundo em unidade. Apesar de eu ser mais tranquila, mais tímida, mas eu me relacionava bem com os vizinhos, com os amigos. Depois de algum tempo de convivência com os amigos da rua, um rapaz começou a olhar para Márcia de forma diferente. No entanto, havia alguns problemas que impediam esse relacionamento. Então, nós crescemos juntos aqui na rua, né? Só que quando a família dele mudou para essa rua, onde eu moro, eu tinha 6 anos de idade e ele era 11 anos mais velho que eu. Então ele já era um adolescente, mais que adolescente, né? Mas mesmo assim, era todo mundo junto. E aí eu fui crescendo e quando eu cheguei nessa idade de 12 para 13 anos, precisamente mais para 13, que ele começou a propor, a mandar recado através das amigas, que ele queria namorar. Ele era uma pessoa assim que a gente conversava, ele por ser mais velho tocava violão e ficava assim, esse convívio normal. A gente até saiu, conversou, mas o tempo todo eu sempre disse para ele que meu pai não deixaria namorar e que eu também não queria namorar, né? Com 13 anos, 14 anos, eu nem sabia o que era namorar. E meu pai era uma pessoa assim que cobrava muito, era um pai bem exigente, né? Que não deixava. Então eu também tinha medo do meu pai, então em momento nenhum a gente... E hoje, como eu trabalho também com dependência química, conhecendo a questão da dependência química, ele já no início, nessa época ele já fazia uso do que nós sabíamos de maconha. Então era uma coisa que para mim, que meu pai ensinava, que quem usa tá errado, então a gente já não queria essa aproximação. Hoje eu entendo que o uso da substância levou ele nessa obsessão, desenvolvida pela própria doença da dependência química. Depois de 6 meses insistindo para que Márcia o namorasse, mas sempre recebendo um não como resposta, esse rapaz começou a fazer ameaças. E foi numa manhã, indo para a escola, que Márcia recebeu uma surpresa indesejada. Aí foi nesse intervalo de férias que aconteceu a primeira ameaça e a primeira agressão. Porque ele tinha marcado um encontro que eu não fui, que eu não quis. E aí no primeiro dia de volta à aula ele me procurou na escola. E eu estudava naquela escola ao lado ali do Center Valley, né? E aí ele me procurou e eu quero falar com você. Eu falei, não tenho nada para falar com você. Ele falou, não, você tem. Ele me arrastou do meio da roda dos meus amigos, me deu um tapa no rosto, ameaçou dizendo que se eu não ficasse com ele, se eu não namorasse com ele, ele não deixaria eu ficar com ninguém. Eu fiquei em pânico, com medo, né? Chorei bastante, mas entrei para a sala, tive aula e a minha decisão era contar para o meu pai para que meu pai me protegesse disso. Só que quando eu voltei, ele tinha contado uma outra história. E até hoje eu não tenho certeza de qual foi essa história, mas uma história de que eu não deixava ele em paz, que eu que procurava. E meu pai, sendo assim muito rígido, meu pai me tirou da escola. Meu pai não deixou mais eu estudar. Aí eu fiquei de junho até dezembro em casa. A minha irmã então estava casada, tinha um filho pequeno e estava grávida do segundo filho. E aí ela fez essa proposta para o meu pai. Falou, olha, deixa a Márcia ir morar comigo, porque lá ela estuda, ela vai estar num ambiente mais seguro.
e me ajuda com as crianças, porque minha irmã trabalhava fora. E aí foi essa proposta, né? Ela morava dentro de um condomínio e aí eu fui morar com ela em dezembro de 84. Márcia precisou ir morar em outro lugar para se proteger do agressor, mas após 5 meses ele a encontrou e uma tragédia aconteceu. Então, esse dia foi um dia normal, eu estava em casa e eu tinha uma prova na escola. Eu morava num condomínio onde a escola era na esquina seguinte, então era um percurso bem pequeno a pé, né? Eu saía assim de um lugar e já a escola no outro ponto. E eu fui, quando eu estava indo para a escola, distraída, eu só senti alguém me puxar para os 2 braços assim por trás, né? Aí eu olhei, era ele. Aí ele estava extremamente sob uso de substância, né? Drogado, popularmente falando, né? Tinha usado bastante drogas, tinha bastante substâncias variadas, tinha roubado o revólver do irmão. E aí ele me mostrou que ele estava armado e propôs, né? Ou eu fugia com ele ou ele ia me matar. Só que como eu estava num lugar aberto, numa avenida muito movimentada, eu ainda pensei, né? Eu falei, se eu ficar eu tenho uma chance, se eu for, não tenho chance nenhuma. Então aí nesse ponto eu reagi. E aí eu falei pra ele, não, se você quiser matar, você vai ter que matar aqui agora, porque eu não vou pra lugar nenhum. E aí ele tirou o revólver mesmo, ele estava me segurando pelo braço, ele encostou o revólver aqui e disparou o primeiro tiro. Que aí esse tiro ele subiu, alojou no meu braço, aqui no meu braço direito. Eu caí, aí ele voltou e descarregou e deu os outros, todos os tiros, né? Mas aí pegou mais um nas minhas costas, que saiu aqui na barriga, né, no abdômen. Um de raspão no braço e um de raspão no ombro, e os demais ele errou. Mas mesmo esses tiros, assim, eles causaram, né, um estrago, porque foram 2 perfurações no pulmão esquerdo, uma no pulmão direito, 2 perfurações no estômago, que teve que tirar uma parte do estômago, o baço teve que ser retirado também, o diafragma foi perfurado, a fratura exposta com alojamento do projétil no braço direito e uma aderência total do intestino. O diagnóstico dos médicos, quando os meus pais chegaram no hospital nesse dia, era que eles poderiam preparar tudo o que eu teria no máximo 10 dias de vida, porque eles tinham feito o que deu para fazer que não teria como. Mas eu fiquei 13 dias na UTI, 12 dias na clínica cirúrgica e vim para casa. E recuperei disso sem sequela nenhuma. A minha mãe ficou assim muito desesperada, minha mãe, meus irmãos, mas o meu pai, ele achava que eu tinha exposto ele. Porque é um negócio que saiu no jornal, na época era jornal mesmo, que todo mundo lia, né? Fotos, não minha, né? Porque era de menor. Mas o dia que eu tive alta do hospital, meu pai não foi no hospital me buscar. Minha mãe teve que ir com um vizinho. E quando ele chegou em casa e viu que eu estava em casa, a pergunta dele foi por que eu não tinha morrido, porque eu tinha envergonhado o nome dele. Então meu pai nunca processou isso. Márcia sobreviveu, se recuperou e deu continuidade à sua vida. Mas em 2010, um outro episódio traumático marcou sua trajetória e ressuscitou gatilhos do passado. Foi bastante tempo, né? Que esse primeiro incidente foi em 85, o outro foi em 2010. Então, uma diferença grande, né? Nesse período eu já tinha casado, eu tinha me divorciado. E aí, em 2008, eu conheci essa pessoa. Para mim era uma pessoa até normal, porque eu conheci na igreja. Uma pessoa tranquila. E a gente tinha um namoro. A gente namorou acho que 1 ano e meio antes de vir morar juntos. E era um relacionamento tranquilo. Mas não era uma pessoa que eu convivia todos os dias. Eu via final de semana, às vezes durante a semana, então eu nunca tinha percebido nada de anormal. Até a gente vir morar junto, e aí, de início eu já percebi o comportamento agressivo, o gasto excessivo do dinheiro. E aí realmente ele mesmo assumiu que fazia uso de cocaína. Aí ele implora, diz que vai parar, que não quer mais isso, mas me agride. E além dessa agressão que tinha acontecido em casa, aconteceu uma dentro do carro que a gente estava conversando, eu dirigindo. E aí ele foi virando o meu braço até torcer meu braço. Então aí eu tive que ficar imobilizada, com o braço imobilizado. Aí a partir daí eu falei, não quero mesmo, é separado mesmo. E aí ele começou a perseguir, sabe, onde eu estava, ele ia, ele ficava nas esquinas próximo de casa para ver eu chegando e ele vinha para agredir, ameaçando.
Ele já me encontrou no trânsito e ele amassou meu carro 2 vezes, chutando mesmo eu dirigindo. Algumas vezes, dependendo de onde eu estava, que aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes, de eu estar na casa de amiga ou em algum lugar público e ele aparecer, eu ter que chamar a polícia para me escoltar para eu poder voltar para casa. Aí era um pânico, eu tinha medo de acontecer tudo o que já tinha acontecido antes. Era desesperador. Depois de meses sendo perseguida e ameaçada, Márcia finalmente conseguiu a medida protetiva e seu ex-companheiro a deixou em paz. E por falar em paz, mesmo tendo sobrevivido a situações traumáticas, Márcia só conseguiu ter paz no coração depois que se aproximou de Jesus. Eu fui convidada por uma pessoa a ir para a igreja, né? Porque até então o que eu procurava de tratamento era só as psicólogos, as terapias. Então isso de tempos em tempos eu estava o tempo todo fazendo. E aí eu fui, porque eu não conhecia. Eu não conhecia Deus. A minha família é uma católica, embasada naquilo de ir na missa só. E eu me desconectei muito, até por todas essas agressões que eu tive, né? A primeira de ter sido baleada, depois o abandono do meu pai, que foi uma das coisas que eu senti muito. Então eu tinha essa desconexão mesmo. E aí a partir daí que eu fui para a igreja, né? Que eu fui me aprofundando, que eu fui me envolvendo realmente, porque eu conheci a segunda pessoa na igreja, mas era assim um culto esporádico, uma reunião, na verdade, nem um culto esporádico, onde eu estava conhecendo, mas aí depois realmente eu me firmei, eu me envolvi, e aí esse meu crescimento espiritual, né, os processos que eu passei na igreja, com apoio de pastores, de grupos, aí foi que eu fui curada mesmo, emocionalmente. Desse sentimento de rejeição, de orfandade, de baixa autoestima, que são todas essas coisas que esses incidentes trouxeram para minha vida. Então era difícil para mim aceitar um relacionamento, aceitar que eu ia ter uma pessoa companheira, uma pessoa que ia cuidar de mim, que eu ia ter um relacionamento sadio, como as minhas irmãs tinham. Então eu achava que isso não era para mim. Eu trazia muito isso da culpa, né? Que meu pai me acusava o tempo todo de que eu era culpada, então eu acreditava nisso, que a culpa era minha. E então foram essas culpas, essa cura que eu recebi mesmo. Hoje Márcia é casada e tem um relacionamento saudável e feliz. Apesar de ter sido difícil, ela conseguiu se libertar de todos esses agressores e incentiva outras mulheres que também estão passando pela mesma situação a denunciar no 180 e buscar os direitos. Afinal, toda mulher merece ser livre.